Amém. Vamos então para a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Vamos ler a Bíblia. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos pela tua bênção, pela tua graça sobre a nossa vida nessa hora, Senhor. Eu te peço a tua unção, tua bênção sobre minha mente, sobre o meu coração, para que o teu Santo Espírito tenha liberdade de falar através da minha vida ao coração da tua igreja, Senhor. Deus, que tudo que eu venha falar venha do teu trono, Senhor, que não venha da minha mente, do meu coração, mas que venha direto do teu trono da graça, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que não fique de fora, Senhor, nada do que tu tens a revelar aos nossos corações nessa noite, mas que de fato teu nome seja glorificado pelo fluir da tua palavra entre nós, Senhor. Toca nos nossos corações, que seja uma noite de comunhão, de poder, de avivamento espiritual. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar, glorificando ao Senhor, adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Glória a Deus. Bem, nós temos ministrado já aqui essa é a quarta semana, se eu não me engano, quarta semana, que temos ministrado sobre esse desafio vivido por Moisés, de sair da sua zona de conforto, dos campos de Midian, aonde ele cuidava do rebanho do seu sogro, momento em que a sarça arde diante dele, a voz do Senhor o envolve e ele recebe a ordem de retornar ao Egito para libertar o povo de Israel. A Bíblia fala que, aqui no capítulo 4, que é o capítulo que nós lemos, que Moisés, ele fala com o Senhor: Senhor, como é que vai ser isso? No capítulo 3 ele pergunta, Deus diz, vai lá, e diz que o eu sou te enviou. No capítulo 4 ele tem dúvidas sobre como convencer o povo hebreu a segui-lo. Deus então diz para ele: você só tem que confiar em mim, você não tem que confiar na vara, você não tem que confiar no instrumento de autoridade, você tem que confiar no meu poder na tua vida vai fazer com que esse instrumento seja de fato poderoso. E a gente já falou isso nas outras ministrações. O fato é que ele vai, mas ele vai debaixo dessa palavra que a gente acabou de ler, que é uma palavra no mínimo curiosa, O Senhor diz: apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, eu endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Ou seja, Deus manda Moisés ir para ter esse encontro com o faraó, mas ao mesmo tempo Deus diz: mas eu estou endurecendo o coração dele para ele não te ouvir. A gente já falou isso também, sobre um Deus que abre a ferida e que fecha a ferida. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que o nome dele fosse glorificado. Às vezes parece que demora mais do que a gente imagina, ou parece que é muito sofrimento para a gente conquistar, é porque o Senhor está valorizando o milagre que nós vamos alcançar. E se ainda não aconteceu, é porque Deus sabe que você aguenta esperar mais um pouco. Olha para o teu irmão, diga isso para ele: você aguenta, irmão, você aguenta. Deus tem a sua hora, Deus tem o seu tempo, e vai acontecer sem que você desista. Mas eu quero profetizar perseverança, resiliência, quero profetizar que você não vai recuar, amém? Um texto que eu tenho falado aqui, falei na primeira, na segunda, na terceira, e vou falar aqui de novo, e que faz sentido, que dá sentido a tudo isso que eu já falei até agora, é o versículo 17 do capítulo 9 de Romanos. O texto diz: pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade para o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ou seja, o que Faraó experimentou a nível de autoridade, ele só experimentou porque Deus
queria, na vida de Faraó, através da vida de Faraó, naquele contexto, glorificar o seu nome, propagar o seu nome por toda a terra. Então, a gente entende, mais uma vez, que as tribulações, as dificuldades que Deus nos permite viver, Ele nos permite para que uma vitória seja alcançada. Ele permite o inimigo se levantar contra nós para que a gente possa derrubá-lo. A gente só vai ter a experiência de derrubar um inimigo se ele se levantar. Então, Deus permite que ele se levante para que a gente tenha a experiência da vitória. Né? As conquistas, elas vêm a partir da luta. Não adianta, né? O conquistador, ele conquista com dor, né? Não é fácil. E Deus permite que as coisas fiquem, às vezes, complicadas para demonstrar o seu poder, né? Para mostrar, ó, sou eu que faço. Bem, a gente falou aqui sobre algumas pragas derramadas sobre o Egito, só para sua lembrança. A primeira praga foi a transformação da água em sangue, certo ou errado? Essa praga, ela veio para destronar o deus Hapi. Por quê? Porque o rio Nilo, né, que foi transformado em sangue, era a principal fonte, né, de fertilidade para a terra do Egito. Era a partir do rio Nilo, né, que a fertilidade era encontrada naquela terra. As plantas cresciam, tudo se desenvolvia a partir das águas do rio Nilo. Então existia um deus chamado Hapi, que era o deus da fertilidade, ou deus da provisão, né, ou deus da colheita, né, e o Nilo era a personificação desse Deus. Quando o Senhor, o único Deus, transforma a água em sangue, Ele mostra quem tem poder. Então a primeira praga é para destronar uma dependência de provisão que os egípcios tinham do Deus Hapi e não do Deus verdadeiro. A segunda praga é a praga das rãs. E essa praga, ela vem para destronar a deusa Heket. Ela tinha um rosto de rã, ela tinha uma cara, uma cabeça de rã. E quando a gente estuda um pouquinho dessa deusa, né, a gente vê que a segunda praga foi para destronar, para arrancar do meio do povo egípcio a dependência que eles tinham dessa deusa para procriar. Eles colocavam nessa deusa a expectativa da gestação, a expectativa da criação de seus filhos, do desenvolvimento das suas famílias. Quando Deus enche o Egito de rãs e faz o povo egípcio ter nojo das rãs, Ele derruba essa deusa que tinha essa cara, que tinha a cabeça de uma rã. Eu falei nessa mensagem que, e está tudo no YouTube, depois você pode ver com calma, né, e rever e compartilhar com outras pessoas, que essa deusa Heket era a padroeira das parteiras. As parteiras usavam, né, um cordão, né, um pingente, sei lá, um brasão, né, com o rosto dessa deusa, né? E elas achavam que só poderia dar certo o parto, a mulher só poderia dar à luz se ela estivesse alinhada com essa deusa. O Senhor vem e quebra essa dependência humana e deixa claro para nós que nós vamos multiplicar a partir da nossa dependência do Senhor. Nós vamos procriar a partir da nossa dependência do Senhor. Nossos filhos serão abençoados a partir da nossa dependência do Senhor. Amém ou não amém? Então vamos seguir. A terceira praga foi a praga dos piolhos. E o Deus atingido foi o Deus Tote. Por quê? Porque na terceira praga, os magos, os sábios do Egito, eles não conseguem reproduzir a manifestação de Deus. Porque nas duas primeiras pragas derramadas, eles conseguem copiar. Quando a água do Nilo é transformada em sangue, eles também pegam, né, um pouco de água e transformam em sangue. Eles não impedem as águas do rio serem transformadas em sangue e nem conseguem impedir que essas águas sejam sangue durante uma semana, mas eles conseguem reproduzir, copiar aquela manifestação, tentando, dizer que o que Deus estava fazendo era algo que eles também conseguiriam fazer.
Na praga das rãs, a mesma coisa. Eles não conseguem produzir rãs para invadirem o Egito todo, mas eles também conseguem fazer rãs aparecerem. Porque o diabo, ele trabalha com esse misticismo, e em alguns momentos, Deus permite, como a gente está falando aqui, sobre o próprio Deus endurecendo o coração de Faraó, em alguns momentos, Deus permite que o diabo faça alguns sinais, alguns prodígios. Não é para que sejamos impressionados por ele, mas é para que lá na frente ele caia por terra. É para que lá na frente ele seja desmascarado. É para que lá na frente possamos realmente ter a certeza absoluta de que o que ele faz é um engano. É igual mágica mesmo, né? Sabe, tem sempre uma criança, né? Aquelas festas infantis, né? Quando aparece o mágico e tal, o terror do mágico é criança observadora. Porque normalmente tem uma criança que fica olhando assim para tentar descobrir. E se ela descobre, ela bota a boca no trombone. Ela fala, mas a carta estava escondida ali. Ela entrega ao mágico. Ele, durante um tempo, ele consegue até enganar, mas uma hora a máscara cai. E quando a gente fala do diabo, irmão, aí não há dúvida alguma. Então a praga dos piolhos, ela foi para atingir os magos, para atingir os mistificadores, para atingir os falsos profetas, para mostrar que só existe uma fonte profética, e essa fonte profética é o Senhor. A quarta praga que a gente ministrou foi a praga das moscas, e a quinta praga foi a morte dos animais. Tanto numa quanto na outra, o que fica claro é a distinção entre o povo egípcio e o povo hebreu. Por quê? Porque as moscas, elas só atacam os egípcios, e elas não vão até o território onde os hebreus moravam. E quando vem a praga da morte dos animais, só morrem os animais dos egípcios, nenhum animal do povo hebreu morre. Então, a quarta e a quinta praga, ela vem para destronar a deusa Mut, que era a deusa mãe, era a Deus que protegia o povo egípcio. Deus vem para dizer assim, você protege tanto os teus filhos, que eu consigo atingir os teus filhos dentro do país deles, e consigo preservar os meus filhos dentro do país dos egípcios. Mesmo eles estando vivendo ainda num tempo de escravidão, numa terra estranha, ainda assim eu estou mostrando para você o que é proteção. Quem é que protege de verdade? Então, eu até falei na semana passada sobre a idolatria. O Brasil, infelizmente, ainda é um país idólatra. E eu falei na semana passada sobre cultos prestados e a adoração a deuses que não nos protegem. Tem gente que sobe escadarias, tem gente que faz procissão, tem gente que faz um monte de coisa e paga um monte de promessa, mas no final das contas, quem nos protege é o Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Olha para o teu irmão, diga, o teu refúgio é o Senhor. Fala com autoridade, diga para o teu irmão, a tua fortaleza é o Senhor. Bem, então seguindo, a gente chega hoje na sexta praga. E a sexta praga está em Êxodo capítulo 9, a partir do versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto juntos. Êxodo capítulo 9, versículo 8 em diante. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar, diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria, se colocaram diante de Faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas, tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Só até aí. Bem, em cima daquilo que eu já falei,
né, em cima do resumo que eu fiz agora, ao lermos esses versos, já fica claro para nós que mais uma vez Deus provou a impotência da deusa Mut, que é a deusa mãe, que é a deusa da proteção. Mais uma vez o Senhor atacou os egípcios dentro da terra dos egípcios. E mais uma vez Deus preservou os hebreus dentro da terra dos egípcios. Mais uma vez Deus mostrou quem de fato é o protetor. Além de mais um golpe na deusa Mut, o texto também nos mostra um golpe no deus Tote, que é o deus da magia, que é o deus do encanto, que é o deus padroeiro dos sábios, dos magos. Porque a Bíblia diz que as feridas vêm sobre todo o povo, inclusive sobre os magos, inclusive sobre aqueles que tentavam mistificar, se colocando numa posição de igualdade com Moisés e Arão. A Bíblia diz que nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés. Eles saíram da presença de Faraó, eles abandonaram o seu líder. A sexta praga, ela vem para mostrar, inclusive para Faraó, que ele não tinha essa estrutura toda à sua volta. A sexta praga vem para mostrar para Faraó que a estrutura humana, ela pode até ser forte e permanecer durante um tempo à nossa volta, mas uma hora ela vai falhar, uma hora ela vai ruir. E trazendo isso para a nossa vida, tentando dar uma aplicação prática dessa palavra para o nosso dia a dia, eu e você precisamos entender que também na nossa casa, na nossa vida, em nossos sonhos, em nossos projetos, se nós nos basearmos somente numa estrutura humana, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, na nossa força, no nosso dinheiro, nas nossas amizades, no nosso network, na nossa rede de contatos, se a base dos nossos sonhos forem naturais, uma hora nós vamos nos decepcionar, porque essa base, ela não dura para sempre. A única base que vai dar para a gente sempre autoridade para profetizar e fé, para alcançarmos os milagres, é a base divina, é a presença do Senhor na nossa vida. Confia no Senhor, espera no Senhor, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então Deus mostra para Faraó, Faraó, até quando você vai confiar nessa base? Até quando você vai confiar nessa estrutura? Será que já não passou da hora de você se render aos pés do Todo-Poderoso? Mas a Bíblia mostra que Faraó permanece com o coração duro. Ele continua com o coração fechado. E aí você talvez esteja se perguntando, pastor, mas foram esses dois deuses atingidos a partir dessa praga? Não, tem um terceiro deus atingido também. Na verdade, uma deusa chamada Hathor. A deusa Hathor, ela aparece em alguns momentos dentro da mitologia, dentro do culto egípcio, ela aparece, né, em algumas frentes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a deusa Hathor, ela em alguns momentos é representada pela deusa Heket, que é a deusa com cara de rã. Porque nós estamos falando, né, de fertilidade, nós estamos falando de procriação, e a deusa Hathor, ela tinha também essa área de atuação, porque segundo a crença egípcia, a deusa Hathor, ela era a mãe de Faraó. Ela era a mãe de Horus. A coisa é tão confusa, que quando você vai estudar um pouquinho, quando você vai ler um pouquinho, você vê, né, que eles brigam entre eles mesmos. Então fica tudo assim, meio que na base da crença, sabe? Né? De repente, qual é o santo casamenteiro? Aí um vem e fala São João, outro diz Santo Antônio, outro diz, para mim é Santo Antônio, para o outro é São... E aí cada um estabelece o seu próprio santo para uma determinada área de atuação. Então, se você for estudar, você vai ver que outras deusas aparecem como mãe
do Horus, do deus Horus, que é o próprio faraó. Para quem assistiu a novela, né, Os 10 Mandamentos, em algum momento você deve ter visto, né, as pessoas tratando o faraó e chamando de Horus vivo, né, ou ele mesmo se apresentando, eu sou o Horus vivo, né, porque era uma divindade que se transformou em homem. Então, é de um nível de prepotência que o cara mesmo, ele se estabelece como Deus. Eu sou Horus vivo, eu sou uma divindade que ganhou carne. E aí você vê, inclusive, sabe, talvez o diabo tentando atingir um plano que viria anos depois, né, com o verbo se fazendo carne e habitando entre nós. Mas o fato é que o significado de Hathor é casa de Horus. E talvez por conta disso, né, e por conta da crença, como eu já disse, Hathor é vista também como a mãe de Faraó, como a mãe do Horus vivo. E como ela é vista como mãe, ela acaba se confundindo com a deusa Mut, que era a mãe da nação, e com a deusa Heket, que era a deusa da fertilidade. Aí você vê, sabe, que uma praga, ela vai atingindo algumas bases. Ela vai fazendo o povo pensar, porque o grande problema do ser humano, uma das maiores armadilhas do diabo para tentar te consumir, para tentar te desviar, é te impedir de pensar. É te impedir de analisar. Hoje eu estava pela manhã atendendo rapidamente uma menina no gabinete, e aí eu estava falando com ela, a gente estava falando, né, sobre faculdade, e aí eu estava falando de algumas matérias, né, que eu acho que todo mundo faz, todo mundo estuda e tal, e que pensa assim, eu nunca vou usar isso na minha vida, né? Eu nunca usei química, eu não lembro de ter usado química até hoje na minha vida. Ei, adolescentes, não estou falando que vocês não devem estudar. Vocês têm que estudar, até porque não tem para vocês opção. Ou vocês estudam, ou vocês não passam de ano. Simples, né? Mas assim, existem algumas matérias que parece que não tem uma certa aplicação prática na nossa vida. E eu, como um cara questionador, penso que poderia ter uma matéria dentro da nossa grade escolar que é talvez argumentação, ou então debate. Uma matéria que pudesse desenvolver nos nossos jovens e adolescentes a importância de não ser uma massa de manobra, a importância de argumentar, a importância de debater com educação. Isso não é ensinado, né? E infelizmente, talvez porque isso não seja ensinado, é uma porta aberta para que o diabo consiga sugestionar e dominar. Irmãos, eu como pastor enxergo a dificuldade que é de manter jovens perto da igreja por conta da má influência. Eu não tenho medo de errar, eu digo aqui sempre que talvez a principal maldição hereditária, a principal maldição que um pai pode deixar para o seu filho, que um avô pode deixar para o seu neto, é a influência. Como também a principal bênção, se eu for abençoado e deixar bons conselhos para os meus filhos, eles serão abençoados, mas se eu for amaldiçoado e deixar maus conselhos para os meus filhos, eles serão amaldiçoados. Agora imagine se todos nós tivéssemos a bênção de parar para pensar antes. Opa, calma aí, não é bem assim. Ah, mas foi o meu pai que falou, mesmo assim, eu preciso argumentar. Não, mas foi o pastor que falou, mesmo assim. Sabe aquela história, né? Se mandarem você pular da ponte, você vai pular? Irmãos, quando a gente fala assim, parece que todo mundo aqui é mente pensante, parece que todo mundo aqui é realmente, né, firme nas suas opiniões, que ninguém é influenciado. Mas será que alguma vez você ligou para um irmão perguntando, você vai no culto? E aí, porque você precisava da resposta, porque dependendo da resposta você viria ou não? Será que você já viveu? Se você já viveu essa realidade, é porque talvez você precise um pouquinho mais de personalidade, porque vir ao culto na verdade, estabelecimento da vontade de você se encontrar com o teu Deus, independente do seu irmão estar do seu lado ou não.
Mas não, parece que a gente é motivado pela opinião pública. Aqui, o que eu vejo claro é o Senhor quebrando um pouquinho dessas bases que escravizava, que dominava a mente dos egípcios. Ó, repensa aí, ó. Você está achando que essa deusa resolve? Repensa isso aí. Você está achando que essa base é concreta? Repensa isso aí. Você está achando que você está aí garantido? Repensa isso aí. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pode aplaudir ao Senhor. Sabe, queridos, tem gente que diz assim, para de ficar perguntando para Deus por quê. Pergunte para Deus para quê. Não, pode perguntar por quê. Você pode perguntar, Senhor, por quê? Não tem problema nenhum, o Senhor está totalmente aberto para as tuas perguntas. O grande problema é você não aceitar as respostas. O grande problema é você não aceitar a falta de respostas, porque Ele também não é obrigado a te responder. Mas perguntar, você pode perguntar por quê, para quê, você pode perguntar tudo, irmão. Só que você tem que estar aberto para a soberania dEle. Assim como Ele está aberto para as tuas perguntas, você tem que estar aberto para a soberania dEle. Mas eu, como pastor, eu preciso ministrar o teu coração. Seja mente pensante. Seja influenciador e não influenciado. Seja um formador de opinião e não uma massa de manobra. O Senhor faz isso através da manifestação das pragas. E Ele vai quebrando, sabe, algumas bases dos egípcios. Então Ele quebra a confiança na deusa Mut, que era uma mãe falsa. Ele quebra a dependência do deus Tote, que era o padroeiro dos magos. E ele quebra também, mais uma vez, a dependência de Heket, que era a deusa da fertilidade, que era a deusa da procriação. O Senhor vai trabalhando o tempo inteiro, mostrando para aquele povo, vocês precisam aprender a depender de mim. Vocês precisam aprender a se envolver comigo. E aí quando você estuda mais um pouquinho sobre a deusa Hathor, ela tem várias personificações. Mas uma delas, ela era vista como uma vaca. Aí a vaca era um deus santo, porque existia uma deusa com cara de vaca. E aí, nessa hora que ela aparecia com o semblante de vaca, ela então era a deusa do amor e da maternidade. Deus está quebrando ela. Mas existe uma outra personificação, e aí é sobre isso que eu vou falar para a gente poder sentar à mesa com Deus e cear. Era ela com o semblante de uma cobra. E enquanto a personificação de Hathor, com o semblante de vaca, apontava para a maternidade, a personificação de Hathor, com o semblante de cobra, apontava para a vaidade, apontava para a beleza, para a juventude e para os prazeres. Aí você me pergunta assim, pastor, o que isso tem a ver com a praga? Vamos lá. Nós temos o faraó, o Todo-Poderoso, que é o Horus vivo, que é a divindade na terra, tomando uma pancada atrás da outra, até que a gente chega na sexta praga, e Deus dá uma ordem para Moisés, pega um pouco de pó, de poeira, joga para o ar, e essa poeira, ela vai se transformar numa infecção, numa doença, e ela vai se espalhar por todo o Egito, e ela vai atingir a pele dos egípcios, e ela vai abrir feridas enormes na pele dos egípcios. E aí eu fico pensando o golpe que isso foi na vaidade, o golpe que isso foi na aparência, o golpe que isso foi na ostentação. Porque quando você analisa qualquer documento egípcio, qualquer documento arqueológico acerca desse povo, o que mais salta aos nossos olhos é a vaidade deles. O povo que gostava de joias, que gostava de roupas bonitas,
roupas bem elaboradas, povo que gostava de carruagens, povo que gostava, né, de monumentos. A construção civil dos egípcios é famosa desde sempre. Até hoje não tem como você ir ao Egito e não visitar uma das pirâmides do Egito. E aí quando a gente fala, sabe, sobre o cartão de visita da vaidade, da ostentação, da beleza, nós estamos falando de quê? Estamos falando da aparência, estamos falando da pele. Sabe aquela coisa de adolescente, né, que está pronto para vir à igreja no sábado e quando chega no domingo olha no espelho, vê uma espinha e diz: não vou mais não. Sabe, irmãs que deixam de vir à igreja porque não teve tempo de fazer o cabelo. Ou então, irmão que foi no barbeiro e o camarada não fez o corte do jeito que ele queria, e ele então deixa de lado uma reunião, porque afinal de contas, ele sente vergonha. Presta atenção, irmão, eu não estou dizendo que você tem que andar por aí, sabe, despreocupado com a aparência. Não, acredito de verdade que a aparência abre portas. Eu entrei aqui na igreja, sem demagogia, né? Vocês estavam adorando ao Senhor, e eu olhei para a igreja, e eu estava agradecendo ao Senhor, e eu estava falando para Deus: Senhor, minha igreja é linda. E a igreja não é linda por conta das luzes, por conta da cor das paredes. Não, a igreja sobretudo é linda por conta do povo. Eu olhando para a igreja, sabe, com um semblante de adoração, rasgando seu coração, as pessoas bem vestidas. Na hora que a Denise ministrou aqui o tempo da oferta, as pessoas saindo e vindo à frente para ofertar, sabe, não tem ninguém largado. Não, as pessoas separam suas melhores roupas para vir para a casa do Senhor, porque afinal de contas estamos vindo para encontrar com o Rei dos Reis, Ele é digno do nosso melhor. Então não estou falando que a gente tem que andar largado, não. Essa história de andar largado é Maria Mulambo, é demônio. Há poder no sangue de Jesus. Mas em contrapartida, nós precisamos entender que tem hora que isso domina a nossa mente. E eu estava meditando nessa palavra, e o Espírito Santo estava me falando sobre um golpe que ele deu no Egito. E na autoridade que é no nome de Jesus, um golpe que ele vai dar aqui, para destronar a cultura da vaidade, para destronar, para destruir a cultura do filtro. Eita, não sei se você pegou, vou repetir. Aliás, fala para o teu irmão, diga assim: Deus hoje vai acabar com a cultura do filtro. Pastor, não estou entendendo isso. Irmão, presta atenção, você tira uma foto e coloca na internet, e tu joga tanto filtro em cima, mas tanto filtro, que de fato você parece uma outra pessoa. E eu quero voltar, né, ao pensamento de que a gente não é Maria Mulambo para ficar andando largado, mas a gente também não pode mentir a nosso respeito. Nós não podemos apresentar uma coisa que nós não somos, porque isso nos escraviza. Tem gente que é escrava do filtro. Tem gente que é escrava do Photoshop. Tem gente que é escrava da aparência. Gente que é escrava da moda. Tem gente que se oprime porque ganhou alguns quilos a mais. Está aqui, ó, nós temos o pastor Aldemar, que é cardiologista e que com certeza é defensor dos exercícios, sobre a importância da gente cuidar do corpo, de uma boa alimentação. Tudo isso ok, a gente concorda, mas presta atenção, o peso hoje é muito mais uma definição de moda, é uma regra estabelecida por alguém, do que de fato uma preocupação com a saúde. As pessoas sobem na balança muito mais por conta da aparência do que porque aquilo pode fazer ela ter um infarto ou porque aquilo pode fazer ela ter um AVC. É uma cultura que nos escraviza. Se você for estudar um pouquinho, tá ali os meninos que estão com a mente fresca, os adolescentes, os livros de história, né? Se você for ver os modelos e tal, né? Das pinturas, né? Leonardo da Vinci, essa coisa toda e tal, era tudo gordinha. Porque lá atrás o padrão de moda era esse.
E eu fico imaginando que as magras ficavam desesperadas, comendo, porque elas queriam entrar no padrão e não conseguiam. Elas choravam porque queriam entrar no padrão. Aí de repente vem alguém, muda esse padrão e diz assim: o padrão agora não são os gordinhos, agora o padrão são os magrinhos. E aí fica também o desespero. Mais uma vez, eu não estou dizendo que eu sou contra a dieta, irmão. Eu não estou dizendo que você não pode ir para a academia para treinar e para ficar fortão. Não, se você tem disposição, estou aqui para te apoiar. Eu sou daqueles que ficam gritando: você vai conseguir, enquanto eu estou comendo pipoca. Tranquilo. Só que isso não pode te escravizar. Olha para o teu irmão e diga assim: você é livre. Sabe, eu tenho certeza, tem algum nutricionista aqui hoje? Tem algum irmão que trabalha com nutrição? Não, hoje não, porque tem um irmão aqui da igreja, como é que é o nome dele mesmo? Que é nutricionista? Juan. O Juan é nutricionista, ele não está aqui hoje. Mas, sabe, você vai conversar com o nutricionista, né? Uma vez Denise me levou, sabe? Falou: vamos lá, e aí eu fui. Aí ela foi e falou assim: eu não quero te oprimir. Eu falei: já começamos bem. Já gostei da senhora. E ela falou assim: eu não vou exigir de você algo que você não possa entregar. Então vamos tentar maneirar isso aqui. Olha, refrigerante não é legal e tal, né? Tira um pouquinho de açúcar porque é um veneno, e que não sei o que, papapá. Ela foi me dando as dicas. Ela falou: o que você gosta? Eu falei: eu gosto disso. Isso aqui, ovo, você gosta de ovo mexido? Pode comer, isso é maravilhoso, come, sem problema algum. E outra coisa, no final de semana, se tiver vontade de comer uma massa, pode comer, não tem problema nenhum, né? Você quer comer um carboidrato? Come o carboidrato, aí depois você vai correr um pouquinho, vai andar um pouquinho para queimar esse carboidrato. E ela foi, sabe, né? E aí quando você vai baseando a informação no que ela está dizendo, quando você pega aquela informação, né, aí você vai dando base para aquela informação, você vai percebendo, é muito mais uma questão de saúde do que uma questão de estética. Porque quando se transforma numa questão de estética, vira de fato uma escravidão. O que eu estou pregando aqui, de repente não se encaixaria numa santa ceia, né? Não é uma mensagem de avivamento, não é uma mensagem de poder, mas sabe, Deus me chamou para apacentar, irmãos. E eu tenho percebido que algumas pessoas estão perdidas diante de conceitos estabelecidos pelo mundo. E tem gente chorando, tem gente se oprimindo. São estereótipos, são preconceitos, são caixinhas que vão limitando o nosso espaço. Tem gente crente, serva de Deus, andando de cabeça baixa. Porque de repente está com uns quilinhos a mais, ou porque está com uns quilinhos a menos. Fala para o teu irmão: você é príncipe, você é princesa. Quando era garoto, escute, quando era garoto, usar barba não estava na moda. Todo mundo tinha o rosto lisinho. De repente, eu não sei onde foi, mas alguém inventou essa coisa de barbearia e tal. Porque na minha época de garoto, irmão, quando a gente ia no barbeiro, a gente ia para gastar 2, 3 reais. Não, 3 reais é exagero, mas uns 5 reais era o que eu pagava, né? A gente numa barbearia, irmão, que tinha um espelho, uma cadeira e ponto. Não, agora tu vai na barbearia. Eu não vou, irmão, porque eu mesmo que raspo aqui, eu mesmo resolvo o meu problema. Não vou, tudo aqui sou eu que faço, né? Mas é óbvio, às vezes meus filhos vão e tal, não sei o que e tal, eu estou lá esperando e tal. Tá bom, irmão, vai, dá uma ajeitada aí na barba aí que deve estar torta e tal. Aí o cara vem com uma toalha quente, que ele tirou de dentro do micro-ondas. Aí ele joga no teu rosto, aí fica tudo escuro e você lá. E eu fico clamando ao Senhor que não passe nenhum irmão da igreja aqui e me veja nessa situação aqui, com essa toalha quente na minha cara. Tem uns irmãos que estão rindo aí que faz toda semana, hein? Deus já te viu aí, hein? Não, nada contra, mas, sabe, alguém ditou essa moda e aí falou: agora é isso. Quer dizer, lá atrás barba não era legal, agora barba é legal. Bigode, irmão, bigode só um e outro que tinha. Não, agora tem uns caras que tem um bigodão assim, um negócio invocado, sabe? Os garotos que tu fica olhando, porque tá na moda. Você se lembra daquele bigode que tinha nos desenhos animais, filme de faroeste, que fazia a voltinha? Agora virou moda, irmão. Outro dia eu estava andando na rua, no shopping, eu olhei o garoto bonito, cara, com um bigode, falei: gente,
Nós somos livres. Amém? Se você quer ter, tenha. Problema zero. Mas você precisa entender em nome de Jesus que você tem que ter porque você quer ter. E não porque alguém impõe isso sobre a tua vida. Porque não existe nada que atrase mais o processo de dependência de Deus do que a futilidade. Tem gente que é fútil para tudo. Tem gente que as suas redes sociais são fúteis. As redes sociais não são para falar do amor de Deus, não são para pregar o Evangelho. As redes sociais... Eu ontem estava participando do programa dos arrebatados da rádio, né? E aí, de repente, o nego levantou a história de TikTok, que não sei o quê, TokTek, e falando lá para fazer dancinha, que não sei o quê. Aí no final disseram assim: pastor, só pode deixar suas redes sociais para o pessoal achar. Eu falei: sem problema, minha @ pastor Samuel Silva. Mas é bem sem graça, porque não vão me ver dançando. A não ser que seja aqui na presença do Senhor. Mas esse negócio, você sim, você não. Não sei o que lá. Já namorou com fulano? Não, já com ciclano. E que não sei o que. Volto a dizer, você é livre, irmão. Você pode dançar, fazer a papagaiada que for no teu TikTok, TikTok. Você faz o que você quiser. Você é livre, desde que seja uma coisa que você quer fazer e não algo que está todo mundo fazendo. Você vai igual uma massa de manobra, porque é nessa hora que você vê a diferença de quem é líder e de quem é liderado, de quem é referência e de quem vai com os outros. Imagina, Deus pegando, né, o Reinaldo Gianecchini, fala o nome, eu sou da antiga, ele é velho já, né, um novo aí, um bonitão novo aí. Hã? É sério que a senhora quer que eu fale isso para o mundo inteiro? A diaconisa Marli está me dando uma referência aqui, o pastor Sebastião Carvalho. Imagina o pastor Sebastião, bonitão, irmão. Esses dias botaram um vídeo, uma derrota, eu tocando bateria, parecia até o João Vitor, magro, tocando bateria. Aí começou em mim, foi filmando a igreja, só derrota. Todo mundo que filmou era derrota, uns cabelos assim, umas irmãs, parecia até aquele cachorrinho poodle, sabe, que tem uma... Foi filmando, que não sei o que, papapá. Aí eu estou ouvindo uma voz, a música era louvemos ao Senhor. Não, era para Hosana. Ele mesmo fazia Hosana, a contra. E eu pensando assim, gente, quem é que está cantando? Porque o vídeo não mostrava o cantor. Daqui a pouco jogou na frente, hoje eu mexi com ele. Apareceu o pastor Sebastião com cabelo preto, um tupetão, parecia até o Roberto Justus. E eu falei para ele: pastor, diante de Deus eu não me lembro do senhor cantando, pastor. Sabe aquele negócio que Deus lançou no mar do esquecimento? Ele falou: nem eu lembrava que um dia eu tinha cantado na minha vida. Mas você imagina, alguém que vive da aparência, e é lógico que não é o caso do pastor Sebastião, mas alguém que de repente, cheio de ferida. Ferida na testa, ferida na bochecha, ferida no rosto inteiro. Porque a nossa felicidade não depende disso. Você pode até se alegrar um pouco porque você está bonito, mas se um dia você não estiver tão bonito assim, ainda assim a alegria do Senhor, a nossa força é. Então a deusa da beleza, ela toma um golpe. A deusa Hathor, né, que é a deusa da futilidade, que é a deusa da vaidade, é a deusa dos filtros, é a deusa... Ela toma um golpe. E sabe, irmãos, eu vou falar um negócio pesado. Ontem eu estava estudando e escrevendo, eu estava com o meu computador aberto, e alguém pode dizer assim: pastor, coincidência. Tá bom, você tem direito de pensar, mas na hora que eu digitei essa frase, porque eu vou digitando algumas frases que saltam aos meus olhos, né? Não necessariamente para eu repetir aqui, mas que vão norteando a minha mensagem. Então eu estava lá digitando e teve uma hora que eu falei assim: nos dias atuais, nossas redes sociais são dominadas por uma potestade de vaidade. Quando eu fiz isso, meu computador travou. Falei: meu Deus, perdi tudo que eu escrevi. E eu tive que reiniciar o computador todo, desligar ele, ligar ele de novo. E graças a Deus, quando eu liguei, estava tudo salvo. Mas foi, sabe, como se o diabo tivesse... que é isso aí que você está falando, rapaz?
É como se o diabo se posicionasse, dizendo assim, ó, tu não vai abrir os olhos do povo sobre isso não, hein? Você não vai mostrar para o povo essa realidade não, hein? Deixa eu continuar escravizando o povo. Deixa eu continuar tendo o povo na minha mão. Deixa eu continuar fazendo do povo um bando de marionetes. Oh, meu Deus. Perdendo tempo. Ao invés de falar do evangelho, ao invés de falar do amor do Senhor, ao invés de liberar perdão, ao invés de pedir perdão. Falei numa mensagem, usando a internet para jogar indireta, usando a internet para fazer apologia a isso, apologia a aquilo, para ficar discutindo sobre política. Isso não é coisa de crente. Coisa de crente é dobrar os joelhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A política não é mudada através da internet, mas é mudada através de joelho dobrado. Oh, meu Deus. É sério. Mas somos dominados pela vaidade, pela aparência. Eu preciso terminar. Já estou com a hora avançada. Mas quando a gente fala de vaidade, quando a gente fala de aparência, quando a gente fala de beleza, pensando num lado bom, pensando numa referência, alguém que a gente deve copiar, né? Qual é o personagem bíblico que salta aos teus olhos? Vou falar de um, Salomão. Salomão, a Bíblia diz que tudo que seus olhos pediram, ele concedeu. Né? Passou no shopping, olhou, quero essa roupa. Pá, quero isso, pá, pá. E aí no final ele escreveu dizendo assim, isso não passou de correr atrás do vento. Ele diz, no final eu vi, tudo é vaidade. Então, Salomão, ele é uma referência daquilo que não deve ser feito, não deve ser copiado. Ele fez e no final ele mesmo constatou, vaidade. Agora, pensando em alguém que viveu no campo da beleza, vou dar uma dica, mulher, tá? Né? Quem é a personagem que vem à sua mente? Esther. Irmãos, a Bíblia fala que a Esther teve que se submeter a um tratamento de beleza durante 1 ano. Vamos aqui para o texto, vamos para a Bíblia, porque aí a gente lê e a gente termina. Deixa eu... Esther capítulo 2, abre aí. Esther capítulo 2, versículo 12. Isso, versículo 12, diz assim: antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. Bom, não tá? Imagina. O rei, ele tinha destituído a rainha, abriu um concurso de beleza para poder escolher a nova rainha. E a Esther foi colocada entre as outras. E a Bíblia fala, 12 meses de tratamento de beleza. Irmão, estamos falando de um spa top, de primeiro mundo. E depois dos 12 meses, na hora que ela era chamada para se apresentar para o rei, ela podia passar no harém e escolher qualquer roupa e qualquer joia do harém. Ou seja, esse texto desconstrói a ideia de que a gente não deve se arrumar. Esse texto desconstrói a ideia de que fazer tratamento de beleza é uma coisa do diabo. Então eu não quero terminar essa mensagem fazendo você sair daqui pensando que eu preguei contrário a isso. Não. Você tem que se cuidar. Você tem que se vestir bem. Você tem que viver perfumado. Você tem que se arrumar, lógico, de acordo com as suas condições e tal. Dê o seu melhor. Sempre, sempre. É fato. E a gente vai além, porque Esther faz isso tudo e é escolhida. Ou seja, dá resultado. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Dá resultado.
sabe? Você quer ser escolhido? Então faça a sua parte. Porque tem gente que ora, é engraçado, sabe? As pessoas aí dizem assim, não tem ninguém para mim nessa igreja. Eu acho que você está precisando de 12 meses de tratamento de beleza. Vamos por 12 meses, depois a gente pensa nisso aí. Não tem ninguém nessa igreja, sabe? Aí joga o nível de exigência lá para o alto, que não sei o quê. Já falei aqui, teve um dia dos namorados, porque dia dos namorados é um terror para quem não namora, né? Pelo amor de Deus, tu entra na internet, meu amor, eu te amo, que não sei o quê. O cara que já está deprimido, ele fica mais deprimido ainda. Aí eu fui pegar a foto de um sapo, postei. Não foi nesse não, foi um outro ano. E eu falei assim, ó, tem um monte de sapinho do seu lado. No conto de fada, o príncipe vira... o sapo vira príncipe, né? No conto de fadas. Então acha teu sapinho, dá um beijinho, de repente ele vai virar um príncipe, que não sei o quê. Brinquei com as pessoas. Teve gente que ficou irritada. Ah, nem sapo tá aparecendo. Falei, bom, então... Brigou comigo, cara. Teve gente que brigou comigo. Ah, você tá falando isso, você tem a sua princesa, que não sei o quê. Eu falei, tá... Estou tentando ajudar. Se eu soubesse, tirava foto, eu e minha mulher, eu e minha esposa, eu para eu te humilhar bem. Mas estou tentando, botei um sapinho aí para te ajudar. Então. Mas tem gente que não consegue entender, que tem um processo de embelezamento. Faz parte. O rei promoveu isso. O rei podia falar assim, não, já quero pronta. Ele era o rei. Mas ele, não tem problema não, eu pago 12 meses para ficar do jeito. E Esther se destacou. Mais uma vez, desconstruindo a ideia de que a gente não deve se arrumar. Só que teve uma outra situação em que Esther precisou ganhar o coração do rei. A primeira situação, para ela ganhar o coração do rei, ela se embelezou, certo? Está aqui na Bíblia. Tem uma outra situação. Aí abre comigo aí, Esther capítulo 5 e a gente fecha a mensagem. Uma outra possibilidade para você, e eu acho que essa é mais barata. Esther capítulo 5, verso 1 diz assim: no terceiro dia do jejum, terceiro dia de quê? Pergunta para o teu irmão assim, já pegou, irmão? Já pegou? Já? Mas vamos ler assim mesmo. No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. E o rei disse, o que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Ele pergunta e não deixa nem ela responder. E ele diz, eu atenderei, mesmo que você me peça metade do reino. Irmão, pensa nisso aqui. Imagina, a mulher, ela não podia entrar na presença do rei em hipótese alguma se o rei não a chamasse. Se ela entrasse, ela morria. Não tinha negociação, ninguém entrava na presença do rei sem que o rei chamasse. Ela entrou sem o chamado do rei. E o rei diz para ela assim, pode me pedir o que você quiser, mozão. Até metade de tudo que eu tenho eu te dou. Pensa num desfalque, irmão. Pensa numa facada bem dada. Ele disse, sabe um cara apaixonado, sabe? O cara que diz, eu te dou qualquer coisa, bebezão. Sabe? Foi mais ou menos isso. Eu te dou até metade de tudo que eu tenho, meu amor. Aí você me pergunta, mas ela passou por 12 meses de embelezamento. Aqui não. Aqui não. Aqui ela passou por 3 dias de jejum. É porque tinha um decreto para matar todos os hebreus, e Mardoqueu, que era tio de Esther, bate lá no palácio e fala assim, Deus não te colocou aí no palácio para você ficar de dondoca não, hein? Tem um decreto para matar a gente, dá teu jeito para nos livrar. Deus te colocou aí para ser libertadora do povo hebreu. E aí ela diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque não dá para fazer nada sem oração. Convoca todo mundo e eu quero 3 dias de jejum. Vocês oram aí fora e eu oro aqui dentro.
Depois de 3 dias, vamos ver o que Deus manda eu fazer. Ela jejua 3 dias, depois de 3 dias ela bota uma roupa e vai à presença do rei sem o rei chamar. O rei fica igual aquele coiote, coiote que tinha no desenho animado, que o coração salta e ele fica olhando para ela assim e ela só desfila. Ele diz assim, o que você quer? Pode me pedir o que você quiser. Ela não consegue nem pedir. Quando ela vai pedir, ele fala assim, até metade do que eu tenho eu te dou. Porque quando você depende de Deus, até o padrão de beleza é destruído. A escravidão das redes sociais, essa cultura do filtro é jogada na lata do lixo, porque você depende do Senhor. Eu estou com espinha, mas mesmo assim Ele vai ficar apaixonado por mim. Ah, Senhor. Estou com os quilinhos, mas mesmo assim vai continuar me amando. Denise me levou para essa nutricionista. Aí quando eu cheguei lá com a minha esposa, com a minha mulher, sabe? Ela falou assim, o senhor podia tirar a camisa, por favor? Eu falei, por quê? A gente está falando de receita, senhora. Eu tirei minha camisa e ela veio com um alicate, com um negócio, um bagulho assim. Ela foi, deu uma beliscada aqui na gordura, falou, isso aqui mata. Pensa na vergonha do lado da minha esposa, um pneuzinho. Mas quando a gente tem Deus dá uma palavra, eu venho aqui, prego, a unção desce, e aí no carro ela diz assim, você estava tão bonito no púlpito, meu amor. Oh, meu Deus. Vamos ficar de pé.